Bem-vindos ao Pod-Ot, o podcast que une branding, hospitalidade e experiências que elevam negócios. Hoje eu recebo uma convidada que vive o turismo de forma profunda, personalizada e extremamente estratégica. A Daniela Petrin é Travel Designer, fundadora da DP Viagens, com mais de 20 anos de experiência em roteiros sob medida e destinos como Ásia, África e Europa. Mais do que vender viagens, ela constrói jornadas. Entendendo o comportamento, desejo, timing e perfil de cada viajante. Ela conhece o meu ritmo, o tipo de hotel que eu gosto, o que me incomoda, o que me encanta e principalmente o que eu não quero em uma experiência. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como atender o cliente muda completamente o resultado da experiência. Dani, seja muito bem-vinda ao Pod-Ot. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente poder bater um papo. O prazer é meu. Então, eu trouxe uma coleção de perguntas aqui no meu papel. E aí a gente vai relaxando aqui com todo mundo, um pouco nesse mundo da OT. Dani, quando um cliente chega até você, o que você precisa entender antes de pensar no destino? Na realidade, eu passo para o passageiro uma série de informações que eu preciso para poder desenhar todo o roteiro. O que ele gosta, se ele gosta de praia, se ele gosta de campo, qual é a data, quais são as datas que ele tem disponibilidade para poder viajar, porque isso impacta no clima da região onde ele vai, quantas pessoas, se tem criança no roteiro, para a gente poder decidir, para a gente poder montar o que ele tem em mente, a gente precisa saber tudo isso para poder desenhar. Uma viagem que vai um casal adulto é diferente quando vai uma criança, vai uma avó, vai uma família inteira. Então, você precisa ter uma série de informações recolher do passageiro para poder montar o roteiro certinho, de acordo com as expectativas, de acordo com o budget, para poder montar e apresentar para o passageiro. Então, sempre você faz essa... Como a gente pode dizer? Checklist. Sempre tem um monte de perguntas para entender mais do que essa pessoa está esperando. Exatamente. Até porque, às vezes, a gente está esperando uma coisa e aí a gente inventa uma viagem. E aí essa viagem não é o que a gente vai estar esperando, né? Depende de uma série de fatores. Depende do clima. Olha, eu posso viajar somente em julho. Então, na Ásia, na África, Europa, vai ser verão aqui no Brasil é inverno. Mas tem lugares, dependendo do tipo de passeio, do tipo de experiência que você quer ter, depende do clima. Né? Pode ser que você quer ir para a Itália, na Costa Amalfitana, no verão. Então, a gente tem que preparar os meses. Muita gente não sabe nem a data que é o verão e inverno. Exatamente. E tem uma série de intempéries. Tem lugares que tem a propensão de ter furacão, tufão. Tem meses específicos no Caribe onde a gente evita vender certo tipo de ilha, porque tem a maior propensão. Agora está acontecendo tufões na Itália. É algo que é super raro, nunca tinha acontecido antes, da água invadir ilha. Então, assim, a gente tem que trabalhar de acordo. O turismo é muito isso. A gente precisa estar pronto para lidar com as intempéries do tempo. Tudo afeta turismo. Uma greve no aeroporto afetou o seu voo. Uma guerra, explodiu uma guerra ou algum poderoso político falou alguma coisa. Isso já vai impactar diretamente no turismo. E que afeta a experiência. E isso, às vezes, afeta você como agência. Porque se eu vou numa viagem e tenho uma experiência de tempo, às vezes, que a agência não tem... Vamos dizer, não tem a ver com isso, ainda assim, reverbera em você, né? Sim, e tudo, eu costumo dizer isso, eu tenho muitos amigos no turismo que eles falam isso, mas isso não é culpa do agente de viagens. Gente, tudo é proporcionado pela gente. Então, você tem que ter informado para o passageiro. Isso, você tem que ter informado para o passageiro. Olha, nessa época que você quer ir para Tailândia, em outubro, tem as monções, é muita chuva, você não vai conseguir aproveitar os passeios ao ar livre, porque chove o tempo todo. Então, tem certeza que quer ir nessa época? Isso vai afetar a sua experiência. Então, eu acho assim, como travel designer, eu acho que isso que é uma linha muito tênue que separa o agente de viagens comum do travel designer.
Quando você se dispõe a ser travel designer, você tem que estar com o seu celular ligado 24 horas por dia. Você tem que estar disposto a atender o passageiro nos finais de semana. Eu jamais deixo um passageiro sem resposta no mesmo dia. Se ele fala comigo 6 horas da manhã, ou se ele fala comigo 10, 11 horas da noite, eu vou responder. Porque você tem que se propor a isso, sabe? Eu acho que se você está cobrando, se você está prestando uma consultoria, eu acho que você tem que entregar um serviço, uma delicadeza para o passageiro, sabe? Você deixar sem resposta, ou o passageiro está em loco. Isso acontece muito, mesmo que tenha sido, que é uma experiência de luxo, você fechou com um fornecedor, eu como agência de viagens, intermediário, fechei com um fornecedor de luxo. Existem as pessoas na ponta, eu costumo dizer que o turismo é uma cadeia, então eu posso ter fechado tudo certinho, chegou na ponta, o transfer pegou trânsito, atrasou 5, 10 minutos, chegou no hotel, a recepcionista é nova, ela não está encontrando o seu nome no sistema, porque ela ainda nem sabe procurar direito, mesmo que seja um hotel de cadeia de rede 5 estrelas. Então, hoje eu vejo muito, muito isso. Mesmo trabalhando com hotéis top, com os hotéis 5 estrelas, com hotéis renomados, redes renomadas, operadores renomados, eu ainda sinto, mesmo no turismo de luxo, um pouco dessa falta de atenção, sabe? É muito o que a gente fala aqui no Mundo Hoje. Eu acho que é essa falta de unir mesmo Isso. o marketing, o branding, a hospitalidade. Exatamente. Né, que não é o bom atendimento. Isso mesmo. É além do bom atendimento. É além. E você saber atender o passageiro, se você está tendo uma dificuldade, sabe? Eu acho que falta muito treinamento hoje em dia, mesmo no turismo de luxo. Tem hotéis que já estão se superando, principalmente hotéis em Europa, eles são bem rígidos nisso. Hotéis nos Estados Unidos ainda estão se adaptando, sabe? Mesmo o turismo de luxo, eles têm essa defasagem, sabe? Vamos supor, não treinar um recepcionista direito, você saber receber o passageiro, sabe? Ou um transfer que atrasou, todas as reservas, isso é uma coisa legal do passageiro saber, todas as nossas reservas, quando você fecha um pacote comigo, o meu fornecedor, ele tem todos os horários dos seus voos, ele tem o seu celular, ele tem o celular principal de quem é o passageiro principal, que a gente chama, ele pode entrar em contato. E eu acho que é isso que as empresas que contratam para prestar serviço têm que fazer esses treinamentos. Não é todas as empresas que fazem isso. Vai passar o telefone pro motorista, olha, oi, eu já estou chegando, não se preocupe, olha, eu peguei um trânsito de 5 minutos, mas eu já estou chegando. Eu acho que falta um pouco ainda esse cuidado, sabe? Sim. Principalmente aqui no Brasil, isso é uma defasagem grande. É bem grande mesmo. Eu vejo por destinos nacionais, vamos supor, Bonito. Eu fui com meu marido e com a minha filha o ano retrasado. Os guias, gente, é uma situação, olha só, que eu vivi mesmo, inusitada. Os guias nas cavernas, que é um passeio super comum lá, de a gente entrar nas cavernas para poder ver, eles não tinham guias que falavam inglês. Só tinha estrangeiro. E lá em Bonito, exato. É muito turístico. Turismo. Tinha eu, mais uma família, um grupo de coreanos. E o quanto é importante isso até para o Brasil, né? Falando. Sim. Eu até conversei com a guia, eu falei, oi, linda, o pessoal não fala inglês, não tem incentivo da prefeitura. E normalmente, a agência que oferece a viagem também, ela já busca, quando ela tem um passageiro que fala outra língua, se importa em ter um guia que fale. Exatamente. E a agência de viagem tem essa preocupação, sabe? A agência lá, o receptivo local que está reservando, ele viu os nomes, ele viu o país de origem. Tinha um grupo, tinha eu, meu marido e minha filha, um grupo de orientais e tinha um casal senhor italiano. A gente foi entrar na caverna e ela estava explicando sobre estalactite e tudo. Aí eu peguei e eles não estavam entendendo nada. Aí eu falei para a guia, oi, linda, eles não estão entendendo nada. Você quer uma ajuda? Eu falo inglês, eu posso traduzir para eles. Aí ela ia na frente, eu ia atrás, explicando para eles o que ela estava falando em inglês, para eles poderem participar. Porque senão eles só iriam ver. Gente... Aquilo me chocou, sabe? Eu conversei com ela e ela falou assim que hoje, agora, né, a partir de 2026, a prefeitura ia começar a dar incentivo para esses receptivos, para eles poderem prestar curso de inglês para os guias. Pessoas, porque não tem pessoas, na verdade. Pessoas qualificadas. Não é nem só treinamento, também não tem pessoas qualificadas para poder falar. Eu falei, mas é uma experiência tão legal aqui dentro da caverna. Isso pode afetar o turismo brasileiro. Sim. Porque lá fora eles podem pensar, poxa, não estão preparados para receber a gente. Porque isso é uma experiência. Exatamente. E eu não estou entendendo nada que a guia está falando e está explicando.
Eu ia até te perguntar aqui quais são os sinais que mostram que você já entendeu ou não o perfil daquele viajante, mas acho que tudo isso que a gente falou aqui já respondeu. O que muda completamente um roteiro quando o profissional entende o estilo de vida do cliente? Eu acho que pode responder melhor, mas eu acho que também tem muito a ver do que a gente está falando até aqui. Sim, eu acredito assim, quando você conhece o seu passageiro pela primeira vez, você faz, eu sempre costumo fazer uma reunião online para poder entender o que ele gosta, para poder perceber através dos sinais o que ele gosta, o que ele não gosta, o que vai fazer além diferença. Do formulário, então. Além do formulário. O que vai fazer a diferença para você numa viagem, o que você está buscando. Olha, eu quero buscar experiências, olha, eu quero buscar economizar um pouco, ou não, eu quero fazer um cruzeiro de luxo, onde não tenha criança, eu não gosto de barulho de criança, eu não gosto de ter animais no local. Então, assim, é uma série de informações. Mas eu acho que nada como a intimidade, sabe? Quando você vai vendendo e vai conhecendo, você sabe que o passageiro tem, às vezes, um problema no joelho para poder subir, para poder descer, ou algum problema de mobilidade. Tem passageiro meu que gosta de só gosta de resort all inclusive, porque fica lá nos drinks e nos comes e bebes o dia inteiro, 12, 10 dias, gosta. Gosta de ficar em hotéis que tem uma gama, uma carteira de charutos, então assim, que ele possa fazer uso no hotel. Então assim, é uma série de coisas. Hoje em dia o turismo, ele tá bem, eu costumo dizer, então, tá bem personalizável. Você consegue encontrar de tudo o que você gosta. Hotel sem criança. Montar, né? Até montar, né? Hotel com criança, hotel que só escuta um tipo de música, um hotel que é super chique, ou então quero fazer um passeio de trem, porque eu sei que em trem na Europa eles dão multa se você fala alto no corredor. Então, assim, eu acredito que a intimidade, quanto mais você vende, mais você conhece o que o passageiro gosta. Isso que você trouxe eu acho bem interessante, até falando de hotéis que oferecem a linha premium, né, que são uma hotelaria personalizada. Muitos deles eu também vejo a falta desse formulário antes. Sim. Então, para você entregar a experiência, que é algo que a pessoa precisa sentir, né, diferente do bom atendimento, a experiência a gente precisa sentir. Exato. Muitos hotéis eu não vejo fazendo um formulário com aquele hóspede. Às vezes eles têm poucos quartos premium, e são aquelas pessoas específicas que eles poderiam dar esse atendimento diferenciado, né? Direcionado. Direcionado, e não fazem exatamente isso. Esse formulário. Eu acho que esse formulário deveria ser assim. Sim, porque se eles soubessem, vamos supor, quando é um hotel de luxo, um hotel premium, ele vai deixar uma cesta para o passageiro com comes e bebes. E se a pessoa tem alguma alergia a queijo, ou tem alguma alergia a camarão, ou alguma alergia a nozes, sabe? Mas, Dani, aí eu vivo nesse mundo da OT agora exatamente sobre isso. Porque uma coisa é a gente ter a hospitalidade padronizada. Exato. Que aí entra isso, exatamente isso. Então eu vou lá, eu sei que o meu hotel, a maioria dos hóspedes são famílias, vêm com criança. Então eu vou oferecer aquele shampoozinho, condicionador para criança. Já vi resort fazer isso. Isso mesmo. Então isso é uma hospitalidade padronizada. Exatamente. Agora, da comida é muito interessante, porque muitos também usam essa hospitalidade padronizada e colocam um pudim, um bolinho no quarto. Isso. Mas eles poderiam pensar em fazer essa hospitalidade exclusiva, né? Exato. E aí fazer essa pergunta, porque às vezes é isso. Você cria essa hospitalidade, mas aí a pessoa chega, tem alergia a alguma coisa, ela exatamente, não vai... exatamente. Aí não vira mais uma hospitalidade, né? Exato. E é uma coisa super simples de resolver. Eu, quando atendo meus passageiros, eu mesma já conheço, já sei o que é, ou já fiz esse questionário, eu mando pro hotel, eu mando pro concierge do hotel, eu mando pra recepção do hotel, para eles poderem ter essa ciência. Porque em se tratando de hotelaria de luxo, mesmo aqui no Brasil ou no mundo, a gente parte da premissa de que vai ser um atendimento personalizado. Né? Vai ser um atendimento exclusivo, vai ser um atendimento direcionado, né? Mas como que eles vão direcionar se eles não sabem o que o passageiro gosta ou não sabem de nenhuma alergia ou algo do tipo? Então, eu sempre já me adianto para não ter esse problema. Olha, principalmente casal lua de mel.
Casal, em lua de mel, aniversário de casamento, tá comemorando, passageiro gosta de champanhe, passageiro gosta de vinho tinto, passageiro gosta de Você vinho já dá, tinto. você já ajuda. Eu já esclareço tudo, como se fosse uma babá, sabe? Eu já esclareço tudo. Ó, passageiro tem um passageiro meu que ele tem alergia a nozes. Fecha a garganta dele que ele não consegue respirar. Então, eu já sempre coloco, por favor, não colocar nenhuma amenidade com castanha, amendoim, nada. Então, eu já vou fazendo isso, já vou conversando com o concierge. E aí, você parte da premissa de que o concierge recebeu o seu e-mail e preparou tudo. Às vezes, chega lá... Às vezes, não. Não. Eu tive um caso com uma passageira que depois entrou junto com um grupinho que foi viajar para a Costa Amalfitana. Aí, ela entrou depois no apartamento. E eu efetuei, falei diretamente com o gerente geral do hotel, um hotel de luxo, 5 estrelas. Avisei, olha, colocar uma cama extra para essa passageira que ela está indo para ficar com um grupinho, não quer ficar com um apartamento sozinha. Estava tudo avisado, estava copiado o gerente geral, o concierge do hotel. Quando a passageira chegou no hotel, pediu, não tinha cama. Mas eu fico assim horrorizada quando acontece esse tipo de coisa. Porque você, como agente de viagem, como travel designer, você já se antecipou. Mas eles respondem esse e-mail? Respondem. Ah, eles respondem. Respondem. Olha, Dani, tá tudo certo, tá tudo programado. Aí chega lá, trocou o turno da recepcionista, você tem que deixar um aviso dentro da reserva. Nesses hotéis, na maioria dos hotéis, ou todos os hotéis, eles têm um sistema de reserva. Sim. Dentro das reservas, você consegue colocar essas informações lá dentro. Olha, passageiro alérgico, passageiro em lua de mel. Para todo mundo ter a mesma informação. Para todos terem a mesma informação. E como é que pode o recepcionista não ler? Falta o treinamento, falta esse tato, sabe? Eu acho. Falta tudo se conversar ali dentro. Exatamente. Todo mundo está falando a mesma língua. Não adianta só você. Isso é uma outra coisa do turismo. Mesmo que seja um turismo de luxo. É por isso que eu acho que é o que diferencia o agente de viagem do travel eu ia designer. até fazer isso também. Eu ia perguntar onde o mercado mais erra, na sua opinião, quando fala de viagem personalizada. Acho que é um pouco nisso que a gente está falando. Isso. O mercado mais erra, eu acho assim, principalmente em loco, principalmente no local. O agente de viagem, o travel designer, posso falar por mim, quando eu tenho meus passageiros, eu sempre ponho todas as informações, converso com recepção, converso com o departamento de concierge, converso com o gerente, já deixei tudo certo. Tem passageira minha que não gosta de ficar em andar alto, gosta de andar baixo. Já deixei todas essas informações. Só que para a cadeia de luxo realmente funcionar, eu preciso que todo mundo tenha acesso a essa informação e todos se conversem para ficar uma coisa padronizada. Então, hoje eu sinto muito isso, sabe? Você vende um ingresso, vamos supor, você vende um ingresso para você entrar no Museu do Louvre. Sem filas, para você ir direto na Mona Lisa. Para ver o quadro da Mona Lisa. Quando o passageiro chega lá para falar na bilheteria, ele pega recepcionistas que não sabem conversar, não sabem ter essa distinção de passageiro, sabe? Olha, oi, senhor, o seu ingresso é direto, então a fila é ali, é sem fila. Não explica. E aí o seu passageiro fica entrando em contato com você porque tá Exato, perdido. porque não tem a informação no local, sabe? E eu acho que como eu, travel designer, eu sempre respondo, quando eu tenho um passageiro viajando, eu já tô sempre de olho no celular. Porque se acontece alguma coisa, eu consigo direcionar, olha, é tal bilheteria, olha, pode se dirigir a tal guichê, porque eu acho que falta muito isso. E isso mesmo em locais super turísticos, Paris, Londres, Nova York é menos ainda, tem bastante informação, mas na Europa eu sinto muito isso, sabe? Dessa falta de informação. Ingresso sem fila aqui, ingresso com fila, aqui é só Mona Lisa. Mesmo, exatamente. Desses pontos. E como você decide que não entra em um roteiro? Tipo, que não entra em um roteiro? Como você toma essa decisão? Olha, ou como você comunica isso? Vamos supor, eu quero algo, e aí você tá vendo que aquilo não vai se encaixar no meu perfil. Eu tive uma solicitação, faz um tempinho, de um casal em lua de mel. Eles queriam fazer toda a Finlândia. E eles queriam ver a aurora boreal e tudo. Só que eles queriam ir no inverno, tudo bem, né? Daria para se preparar. Só que o casal novinho queria dirigir nos locais. Eles queriam pegar o carro e sair caçando a aurora boreal. Eu falei, não, dessa forma eu não trabalho. Porque se você for pegar, você sabe o que é um inverno na Finlândia? Tipo, ele vai ter que pegar tirando a neve da frente.
Não dá, é super perigoso. Mesmo que tenha todas as correntes, tem nevascas, de repente, as pessoas que fazem transporte nesses lugares, eles andam com o rádio só com a meteorologia falando o tempo todo. Porque é nevasca, é avalanche. Eu falei, já pensou se vocês ficam presos numa avalanche dentro do carro, falando comigo no WhatsApp? O que eu vou fazer do Brasil para ajudar? Como que eu vou mandar alguém encontrar vocês no lugar? É perigoso. Difícil. Tem lago congelado. Se você não sabe, e se tá tudo branco? Como você vai diferir que é um lago congelado ou é estrada? E se você passa com o carro e cai lá dentro? Mesmo que tenha seguro viagem, para ajuda poder chegar até você, é muito complicado. Curadoria é saber tirar, né? Personalizar é saber também o que não colocar. Sim, aí eu falei, olha, eu não indico, isso é perigo, é risco de vida para vocês. Ainda bem que eles acataram e foram com o pessoal, porque quando você vende a aurora boreal no inverno, tem muito frio, muito frio. Então tem que usar roupa térmica, balaclava, luva especial. E tem dias que muda, tem muita nevasca, não dá para o motorista enxergar, mesmo que seja super bem treinado, não dá para o motorista enxergar. Então, é uma série de detalhes, Sim. sabe? Não é Que só, às vezes eu a vou pessoa pegar, não vou sabe aquilo que a vender gente falou. e a pessoa vai feliz. Não, não é isso. Sim. É algo perigoso. Uma vez eu vendi um hotel numa cidade que a população de ursos polares era maior do que a população local. Então, todo mundo... Aonde é esse lugar? Ele ficava próximo, era uma cidade próxima a Oslo. Nossa. E é um nome impronunciável. Até para pagar o hotel, eu tive que... olha, foi uma coisa para conseguir mandar o dinheiro pro hotel, porque eles não aceitavam cartão. É um lugar remoto, remoto mesmo. E a população de ursos polares lá é maior do que a população. Tem 5 mil habitantes no lugar. E todo mundo anda armado. Todo mundo, criança que vai para a escola, todo mundo anda armado por conta de ataque de urso. Eles sempre vão escoltados pelas pessoas que passam para levar todo mundo. Sim. Quando a pessoa vai... Tem dias que fica muito escuro lá, quase não tem a luz do sol. Então, eles sempre têm que andar com esses guardiões que estão com espingarda. E aí, eu mandei um grupo para lá que eles queriam andar sozinho. Eu falei, não, gente, não existe isso lá. Se você cruzar com um urso polar, você vai fazer o quê? Não existe essa possibilidade. Tem que ter o operador local, sabe? Sim. E aí me diz uma coisa, como clareza, organização e previsibilidade impactam o emocional do viajante? Olha, eu sinto hoje muito que o passageiro, ele se sente seguro em saber que tem eu por trás. Eu tô lá, olha, tenho você tem o meu contato, você tem meu celular, você pode entrar em contato comigo 24 horas por dia, mesmo que eu já tenha te passado todas as informações, os vouchers, os QR Codes, os horários, ele tem essa segurança, sabe? Sim. Tem um casal de passageiros meus que foi para a Islândia, para caçar a aurora boreal também. E os passeios na Islândia é o país onde mais muda o clima de repente no planeta Terra. De todo o globo, lá é o que mais muda. Agora pode estar sol, daqui meia hora já vai ter uma super nevasca de encher todo o chão, então muda muito. Então lá mesmo o operador local entrando em contato, eles se sentiam um pouco inseguros, porque começa a dar nevasca, fica escuro, aí ele falava, Dani, foram cancelado hoje a caça à aurora, o que eu faço? Ele falou comigo, o que será que eu escolho? Então você estar disponível 24 horas, eu acho que faz o passageiro viajar com muito mais a sensação de segurança. É tipo, quando o cliente precisa sentir que alguém está no controle para conseguir relaxar. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu acho que é exatamente isso. Exatamente isso. Você estar disponível e ele se sentir seguro. Agora vamos falar de experiência real, não da ideal, tá? Certo. O que mudou no conceito de luxo para o viajante nos últimos anos? Olha, o que o passageiro de luxo gosta e procura muito hoje em dia não é o turismo carregação, que a gente chama. Né? É um turismo, eu vejo muito isso, é um turismo muito mais tranquilo, é um turismo onde cada passageiro, cada hóspede vai ser tratado de um jeito. Que o menos é mais, né? Ele quer... Isso. Uma personalização e de serviços. Menos ruído. Isso mesmo. Hoje em dia é muito isso. Eu vejo muito isso. O passageiro de luxo, ele procura o bem-estar, o silêncio, a meditação, se unir à natureza. Hoje em dia cresceu muito as viagens para a Amazônia, para o Cerrado brasileiro, buscando esse tipo de experiência mesmo, sabe? E o passageiro de luxo, eu já vi, eles gostam muito de ser tratados como únicos. São únicos. Chegou, olha, esse casal
casal é único, aquele outro casal é único. Quer saber e aí você precisa saber exatamente quem é aquele cliente. Exatamente. Quando a gente falou até de falar sobre experiência real, eu anotei aqui e tô pensando. Quando algo não sai como esperado, por exemplo, o cliente chega no hotel, percebe um barulho, um desconforto, é algo que quebra a expectativa. Eu muitas vezes já fiz isso, como a última vez agora em Cancún, eu falei, Dani, me colocaram no quarto aqui do lado, tá um barulho que, nossa senhora, não dava nem pra você curtir a vista, né? Como a forma de resolver isso impacta mais do que o problema em si? Eu acho que é essa disponibilidade. Olha, você falou pra mim do barulho, olha, vamos resolver o banheiro, o quarto tinha que ter a banheira, não tem, vamos trocar, vamos conversar com a gente tinha visto isso. Isso, vamos conversar com a recepção, eles têm que trocar, colocar, porque está aqui escrito que tinha, e aí no fim, arrumar... não deixar esse problema atrapalhar a experiência. Não, a gente conseguiu, resolveu. A Dani estava lá para ajudar a gente, para dar o suporte, para resolver. Então, a gente vai ficar tranquilo que tudo vai ser resolvido e no final foi. Então, eu acho assim, você estar disponível e saber que pode falar. O passageiro nunca vai na recepção falar. Quando ele está viajando comigo, ele antes sempre de falar fala. Na recepção, eu até posso ir, mas todos, antes de falar, eu mando mensagem. Todos. Olha, Dani, está acontecendo isso, Dani tem isso, tem isso. Todos. Sim. Então, assim, eu já sempre tenho até o contato das recepções, porque eu ligo lá direto, eu falo diretamente com eles, olha, tem isso. E isso é um erro que aqui na OT a gente vê muito acontecer, que eu também sinto que tem muito no turismo. O que aparece pra gente que tem no quarto, muitas vezes não é o que é aquela categoria. Só que tá errado, realmente. Exato. Eles colocam a categoria lá pra você ver no seu sistema ou no site. Exatamente. Ou faz postagens. Isso. Que quando você chega lá, aquela categoria não entrega aquilo. Não entrega o que estava descrito. Sabe que eu acho muito... Eu até conversei com a eu fico pensando, será que o marketing deles, será que aonde foi que aconteceu o erro aqui? Isso, eu fico pensando nisso. Será que a pessoa que está digitando viu, não tinha um relatório para ela seguir, só copiar e colar, sabe? Tanto que depois eles mesmos falaram com o hotel e fizeram o estorno de cartão de crédito e tudo. Gente... Mas isso pode ser prejudicial até mesmo para a rede, né? Exatamente. Então, toda vez ele vai ter que ficar fazendo estorno, ou ele vai na sorte da pessoa engolir aquela experiência. Exatamente. Aí eles falaram que iam arrumar isso no sistema. Será que arrumaram? É bom sempre ficar de olho e informar, olha, passageiro, chegou lá, não é o que a gente combinou, não é a experiência, fala comigo, para eu poder ir e resolver. Eu vejo também isso acontecer muito porque postam o quarto mais bonito, tudo que quer mostrar e esquecem de comunicar realmente o que a cada categoria entrega, como é. E aí acontece essa expectativa negativa. Exatamente. E isso é péssimo, falando em termos de experiência. Isso. E Dan, me perdi, para variar, eu sempre me perco aqui nas minhas milhões de perguntas. Você percebe uma busca maior por ritmo, silêncio, fluidez e menos excesso? Você disse que no luxo sim, né? Mas de uma maneira geral, você acha que também ou não? De uma maneira geral, eu sinto muito isso nas solicitações. O passageiro procurando, olha, eu gostaria de um destino, olha, eu gostaria de Europa, mas eu não gosto, eu quero ver museu, eu quero lugar silencioso, eu quero... A gente chama de slow travel, o pessoal está buscando muito isso hoje, tanto na categoria luxo quanto nas categorias intermediárias. Eu quero ir para um resort que não tenha música alta, muito barulho, para eu ficar sentada na minha cadeirinha, lendo meu livro, olhando para o mar. Você sente esse movimento? Isso, é um movimento bem ao contrário. Eu sinto muito isso, esse slow travel, ultimamente, sabe? Nos últimos 2, 3 anos, principalmente depois da pandemia, o pessoal quer muito, busca o sossego, a tranquilidade, não um ritmo acelerado. Passeio todos os dias, 6 horas da manhã, 7 dias. O pessoal não busca muito mais hoje, é bem mais tranquilo. O que hoje representa luxo para quem já teve acesso a tudo? Hoje, o que representa o luxo para aquele passageiro que já conheceu de tudo, eu acredito muito, eu estou vendo muito esse movimento, são experiências sensoriais aqui no Brasil. Pessoal, no Brasil? No Brasil. O pessoal está procurando bastante. Olha, eu quero um hotel de floresta na Amazônia, onde
macaquinhos entrem no meu quarto. Nossa. Sabe? Que você tenha o acesso. Sim. Eu sinto muito isso, principalmente do passageiro luxo ou ultra luxo, buscam muito essas experiências ligadas à natureza. Então, eu tô sentindo bastante esse movimento de observação de animais, observação de aves, ou mesmo a observação da floresta. Eu acho que isso teve um super aumento, porque antigamente luxo era sempre ir para fora, Europa, Maldivas, Ásia, mas hoje em dia eu sinto muito isso, essa procura pelo engajamento com a natureza. Lençóis maranhenses está super em alta. E também a calma, eu acho, né? Isso que a gente está falando conecta muito com o que a gente está vendo em outras marcas. Exatamente. A calma, a busca da calma, tranquilidade. A busca do menos é mais, né? Isso mesmo. É muito visível hoje no turismo. O novo luxo é sentir controle, não é sentir controle, é leveza, né? Isso. Uhum. Bom, já viu estruturas excelentes entregarem experiências ruins? Ai, meu Deus, infelizmente já. Eu também já, bastante. Teve uma vez um casal que estava indo comemorar aniversário de casamento na Turquia, Grécia com Turquia. E eu fechei para eles no hotel 5 estrelas, lá na Turquia, de frente para o Estreito de Bósforo, uma vista da hospedagem linda e maravilhosa, tudo certinho. A passageira chegou, pegou o transfer no aeroporto de Istambul, foi pro hotel. Chegou lá no hotel, a recepcionista disse que não tinha reserva. Como assim? Não estou encontrando o seu nome no sistema, reserva. Não tem, a senhora não está aqui nesse hotel. A passageira ficou desesperada. Morreu, imagina, me mandou mensagem, me ligou na hora. Eu falei, mas como? Tá errado. Eu liguei. Sempre quando você trabalha com operador, existe um departamento que se chama On Travel nos nossos fornecedores. On Travel são pessoas que estão no destino viajando. Então, esse telefone fica 24 horas por dia disponível para nós, né, agente de viagens. Aí eu liguei. Aí ela ligou lá na recepção eu falei com o Travel, eles entraram em contato com o hotel para ver o que estava acontecendo. A recepcionista estava digitando o nome do passageiro errado. E ela tinha o voucher na mão dela. Nossa. Entende? Aí olha o que impacta. A pessoa acabou de comprar com a agência um hotel de luxo de frente para o Estreito de Bósforo, na Turquia. Não, só de você já começar com aquela energia já impacta. E sabe? Então, assim, fala, nossa, a agência que eu comprei é uma fraude, entende? Não, impacta tudo, impacta até pro hotel. Impacta porque tudo. Porque aí você já entra com uma sensação de uma experiência ruim. Exatamente. E um hotel super estrelado, onde já foi feito campanhas de Grand Gucci, Dolce & Gabbana. Aí você fala, meu Deus, entende quando eu falo de cadeia? Você aqui fez seu trabalho direitinho, mas e lá na ponta? Você precisa contar com um motorista, com um recepcionista, com um guia. É uma cadeia, é uma reação em cadeia. Sim. Então, eu acho que assim, tudo no turismo, principalmente hoje, que as pessoas buscam serviço de excelência, tem que estar tudo alinhado, para tudo correr conforme o script. Sim. E o que mais frustra o viajante contemporâneo? Eu acho que o que mais frustra muitas vezes eu sinto a espera, a demora de chegar um transfer, a demora de chegar um guia, de Hoje dar. Hoje em dia ninguém quer esperar. É zero. Ninguém quer esperar nada. Então, assim, atrasou 5 minutos, é o que eu falo da delicadeza. O transfer tem contato direto do passageiro. Por que não manda? Oi, eu sou seu transferista tal, eu peguei um transfer, vou demorar 5 minutos, 15 minutos, mas pelo menos você informou. Então, eu sinto muito hoje em dia em todos os passageiros, em todas as classes. Eu acho que essa falta de clareza, de comunicação. Essa falta de comunicação, exatamente. A experiência ficando cada vez pior. Exatamente. Essa falta, esse timing, sabe? Exato. De a pessoa informar e deixar claro para o passageiro o que está acontecendo. Sim. O futuro não é de quem vende destino. É de quem entende pessoas. Exata. Você sabe que às vezes eu brinco com o meu marido, que eu falo que eu sou psicóloga. Porque às vezes eu falo com o marido, aí às vezes eu falo com a mulher, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, um quer uma coisa e o outro quer outra. Então é um trabalho de psicólogo, sabe mesmo? Sim. Você fala, olha, vamos alinhar tudo que todo mundo gosta, vamos tentar montar um roteiro que agrade os dois da melhor maneira. Então eu falo isso, você tem que ter psicologia. No turismo é psicologia. Até porque eu mesmo, quando eu tô, às vezes acontece alguma coisa em viagem que eu te mando mensagens, depois eu fico até pensando, será que eu fui um pouco grossa? Porque às vezes você tá naquela emoção, mas tá certo. No calor da emoção, então imagina, lidar com pessoas não é fácil, né? Não, e outra, se todo mundo fizesse exatamente como está no roteiro, é uma coisa, mas sempre vai ter imprevisto, sempre vai pegar um trânsito, ou sempre, às vezes, trocou o turno da recepção, então é você ter essa ciência, sabe? Você fala, olha, calma, você tá aí em viagem,
tá tudo certo. Eu sei o serviço que eu comprei para você, o que eu reservei. Eu vou entrar em contato. Calma, 5 minutos já te ligo. Então, isso já eu sinto que ameniza bastante, sabe? Até para montar a viagem, porque você me conhece e eu sempre falo, vamos arriscar com outra pessoa. Eu falei, não vou arriscar, não. É verdade, porque Volta lá na Dani, porque eu não vou arriscar nada. Ela já sabe o que eu vou xingar, o que eu não vou. Exatamente. O que gosta, que eu vou gostar, o que eu não vou gostar. O tipo de acomodação, como é. a vista. Tudo o bem, andar. às vezes, né? Sei lá, você vai viajar com outras pessoas e você tenta adaptar todos, porque nem todos são iguais, o que também é muito difícil, eu acho, que esse trabalho. Mas, e você acaba virando um cliente que recorre, né? Porque eu sei a experiência que eu tive com você, eu sei como é esse seu atendimento, 24 horas, quando eu tenho um problema, eu ligo. Isso mesmo. Eu falo, isso faz com que eu volte a ser sua cliente a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta e... Eu acho que é isso, sabe? Você se mostrar disponível para o passageiro. Olha, imprevistos, eles acontecem, vão acontecer, porque a gente está à mercê do clima, à mercê da política, à mercê de uma situação que acontece na cidade, às vezes uma greve que paralisou uma avenida, então você está à mercê de tudo, eu falo geralmente no turismo, à mercê do que pode acontecer ou não, então você estar disponível, eu acho que é o que sempre faz o passageiro retornar, sabe? Você tá lá, olha, não, calma, vamos respirar, eu vou resolver e ajudar mesmo, sabe? Da onde vêm seus maiores clientes hoje? De indicação, de digital? Indicação, sempre indicação. Por E mais que apareça do digital, eu acredito que a indicação, a pessoa já vem, é engraçado, a pessoa já vem como se ela já te conhecesse, sabe? Olha, ela falou isso pra mim, adorei. Mas você sente a importância do digital, você acha que ele ajuda também a Ajuda pessoa muito, ajuda. Eu acho que ajuda até a percepção do tipo de experiência que você oferece. Sabe? Às vezes eu posto muito, o passageiro está em loco, aconteceu isso. Então, você deixar claro para o passageiro, a viagem 100% seguindo o roteiro, ela é difícil de acontecer, porque você lida com uma série de coisas. Então, você estar disponível, olha, qualquer coisa que acontecer, você fala comigo. Eu tenho muito estudante que compra seguro viagem comigo, estudantes. E aí, eu sempre falo, olha, calma, antes de você falar com a sua mãe, aconteceu alguma coisa, você vai precisar usar o seguro? Fala comigo, eu vou te ensinar, depois a gente informa a mamãe, fica calmo, sabe? Então, que viajam sozinhos. Que viajam sozinhos em intercâmbio, de cultural. E aí eu falo, calma, não preocupa a sua mãe, fala comigo que eu vou te ajudar a ter o atendimento, todos os seguros viagens, eles têm a teleconsulta, calma, vamos resolver, depois você fala, para não preocupar, sabe? Antes de ser necessidade. Exato, então eu acho que é esse o cuidado, sabe? E uma coisa que eu acho que importa muito, não só no turismo, mas em qualquer ramo, você tem que amar o que você faz. Você tem Mas aí aonde entrou o digital? Eu acho que o digital, ele serve muito como uma vitrine, para você poder mostrar os seus serviços e o que você está disposto a fazer pelo seu cliente. Não só o roteiro, o script, sabe? Você acha que aquilo que você posta, ele interfere também no que aquele cliente vai entender que é a agência? Isso mesmo, exatamente, essa percepção de valor. A viagem pode ocorrer alguma intempérie? Pode, só que você está ali para te atender, né? Você está ali, ela está ali para me atender, para resolver quando acontece alguma coisa. Então, eu acho que essa disponibilidade hoje em dia conta muito, muito, muito mesmo. Mas você consegue trazer isso para o digital, mostrar que você... Eu acredito que eu vou tentando, né? Olha, aconteceu isso. Olha, a passageira recebeu o que eu mandei. Você vai postando uns feedbacks. Assim. Isso, eu acho que para a pessoa ver, nada melhor do que um feedback, né? Para ela ver, olha, a pessoa foi, a pessoa gostou, a pessoa marcou a agência, aconteceu isso, mas eles mesmo quando é indicação, as pessoas buscam ali para sentir se realmente... Essa segurança, exatamente. E eu acho que hoje em dia o digital ele traz isso, essa segurança. Porque não tem como você pegar vários nomes e não tem como ser fake, sabe? Sim. Como que você vai colocar no Instagram da pessoa? Então tem onde ver, sabe? Então tem como a pessoa entrar onde você repostou, ver que é um passageiro recorrente, acompanhar as viagens. E o quanto é importante isso, né? Você trazer o digital, você ter o atendimento personalizado, isso tudo virar um conjunto. Exatamente. E não se postar uma coisa, atender de outro jeito.
trânsito e daqui a pouco sumir, não exato. atender o passageiro à noite, às vezes tarde, com fuso horário. Eu já atendi passageiro meu 1, 2 horas da manhã, porque estava numa nevasca, procurando a aurora boreal. Então, essa é a disponibilidade, sabe? Você ter esse cuidado de estar disponível quando o passageiro precisa de você. Então é isso, Dani, adorei ter você aqui comigo. Essa conversa deixa claro que turismo não é sobre vender lugares, é sobre entender pessoas. Obrigada, Dani, de novo, por trazer uma visão tão madura, humana e estratégica sobre experiência. E se você acredita que experiência não é detalhe, é estratégia, deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, segue o Podiote e compartilhe esse episódio, porque eu tenho certeza que vão adorar o nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, Dan. Foi muito gostoso o nosso tempo, o nosso bate-papo. E eu trouxe uma lembrancinha para você. Ai, gente, eu adoro essas coisas. Obrigada, Dani. Vou abrir aqui agora.